Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja, e é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé, sementes da fé. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Se sente, glórias a Deus. Primeiramente, claro, que eu quero dar toda a honra ao nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, que abriu essa oportunidade de nós estarmos aqui para ministrar a palavra de Deus à sua igreja. Amém? E em segundo lugar, quero agradecer, o pastor Jefferson, Deus abençoe tua vida, a missionária Márcia que nos convidou, Deus abençoe também todos os obreiros aí que nos receberam, Deus abençoe a vida de vocês. Amém, igreja? Eu já ouvi uma palavra aqui do Espírito Santo na entrada, quando a irmã Márcia estava, aleluia, orando, falando no começo, e ela disse algo interessante, que nós não estamos aqui para ouvir o que nós queremos, nós estamos aqui para ouvir o que Deus quer falar conosco, porque o principal propósito de Deus na minha vida e na tua vida é te salvar. Presta bem atenção aqui que eu vou dizer para você. O principal objetivo de Deus é salvar você. E é por isso que nós estamos aqui, cultuando, adorando, mas também aprendendo o caminho da salvação, que está na sua verdade. Amém? Culto da vitória. A palavra ensina nós vencermos, não vencer apenas para conquistar as coisas, mas a palavra do Senhor, ela é clara, que o Senhor nos deu a fé para vencer alguns obstáculos e alguns inimigos da nossa vida, e é isso que eu quero falar aqui nessa noite. Então eu gostaria que você abrisse comigo lá na carta a Judas, carta a Judas, antes do Apocalipse, está lá, carta escrita a Judas, glórias a Deus. Obrigado. Carta a Judas. Como não tem capítulo, nós vamos ler apenas um versículo. Diz assim, no versículo 3: Amados, quando empregava toda diligência em escrevermos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém, meu querido? Vamos analisar o texto, pois o autor, direcionado e inspirado pelo Espírito de Deus, ele estava com o propósito de escrever, de instruir acerca da comum salvação. Ou seja,
recebemos conhecimento e entendimento a respeito daquilo que Cristo fez e daquilo que nós precisamos realizar para ser salvo. Mas o texto fala que o Espírito de Deus lhe incomodou para que escrevesse algo que toda a igreja do Senhor precisa fazer, e isso todos os dias: batalhar diligentemente pela fé. Presta bem atenção nisso. Existem dois tipos de fé: a fé que conquista milagres, que conquista sinais, prodígios, portas abertas, sucesso. Mas existe a fé que nos salva, e essa fé que nós precisamos batalhar, lutar todos os dias para que nós possamos ser salvos. E é isso que nós vamos falar, porque a fé que foi entregue a nós, ela precisa se desenvolver, até porque a palavra diz que o justo vai viver. A vida nossa de crente, de filho de Deus, é viver exclusivamente pela palavra de Deus. Só pela palavra de Deus. O justo vai viver pela fé. Então não temos outra visão, outro foco a não ser ouvir as instruções e aprender da parte de Deus. Aleluia. Então, ou seja, 1 João fala que a fé para vencer o mundo já foi nos dado, mas é a fé para você vencer o mundo, não é a fé para você conquistar o mundo, mas a fé para você, meu irmão, simplesmente vencer tudo que o mundo apresenta diante de você. O mundo, irmãos, ele nos seduz. O mundo apresenta muitas coisas que nos assedia. Por isso que em João mesmo fala: não ameis as coisas do mundo e tudo aquilo que há no mundo. Não ame a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. Não procede de Deus, mas procede do mundo. Então, ou seja, a fé que o Senhor colocou na sua mão, no seu coração, para que ela cresça e se desenvolva pelo ouvir da palavra de Deus, você precisa, meu, entender e compreender que essa fé que você tem é para você vencer o mundo. Não é para você, irmãos, simplesmente aceitar, você simplesmente, meu irmão, colocar o seu coração no mundo, mas é para você vencer. Então, ou seja, muitas pessoas têm vindo nas igrejas, e eu falo de um modo geral, estão vindo buscar, colocar o seu coração, o seu foco, a sua força nas coisas que o mundo está oferecendo. Muitas pessoas, meu querido, estão presas ao mundo, não conseguem servir a Deus adequadamente, não conseguem andar de acordo com o Evangelho. Por quê? Porque estão presos ao mundo. Mas eu quero dizer para você, Jesus te deu, aleluia, uma semente, aleluia, para que você vença esse mundo. É a primeira coisa que o Senhor te ofereceu: vencer o mundo, não conquistar o mundo. O mundo jaz o que, irmãos? No maligno. Nós precisamos batalhar todos os dias diante do que? Da palavra. Nós estamos recebendo a palavra, mas a maioria não está vivendo a palavra. É por isso, irmãos, que não consegue sair, não consegue separar aquilo que é sagrado daquilo que é mundano. Muitas pessoas não conseguem, irmãos, colocar o seu
coração inteiramente no reino de Deus. Por quê? Porque ainda está seguindo o curso desse mundo. A fé que foi nos entregue não é para conquistar milagre, porque milagre Deus faz e opera em nossa vida, mas a fé que Deus quer que você desenvolva é a fé para você vencer esse mundo, meu querido. Muitas pessoas vão ficar porque elas não conseguiram vencer o mundo, porque o mundo fala de trevas, o mundo fala, irmão, de você assentar na mesa dos demônios, o mundo fala de você beber o cálice dos demônios, mas o reino diz: se assenta na mesa de Deus, beba o cálice do Senhor. Então, meu querido, nós precisamos como igreja se desprender totalmente desse mundo, mas nós precisamos viver a palavra de Deus, pois a palavra de Deus nos ensina que nós somos original, nós não somos parecido com o mundo, nós não temos pacto com esse mundo, nós não temos aliança com o mundo, nós somos a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo tem que fazer a diferença nesse mundo. A palavra do Senhor diz que a nossa luz deve brilhar onde? Nas trevas. É lá fora que a igreja deve brilhar. O mundo precisa conhecer a luz que há em nós, porque nós somos a luz do mundo. Nós não estamos mais nesse mundo. Não foi isso que Jesus disse? Então nós temos que entender, irmãos, qual é a nossa real posição. Ou igreja, ou mundo. A fé que o Senhor te deu é para você vencer o mundo, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé, está escrito. Então é necessário entender isso. Então a primeira coisa que nós precisamos batalhar diligentemente todos os dias, irmãos, é pela fé que vence esse mundo. Nós estamos nesse mundo, é óbvio. Nós temos olhos, nós temos coração, nós temos vontade, mas eu quero dizer para você, quando você anda pela palavra, você jamais vai errar. Você jamais, irmãos, vai ser enganado. Muitas pessoas estão vivendo por sentimento, estão tomando decisões por sentimentos, pela vontade própria, pelo seu coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso, meu querido. É por isso que nós precisamos batalhar todos os dias em conhecer e entender o que Deus quer para a nossa vida. Nós temos que estar separados, santos. É isso que a palavra santo diz, separado para Deus, separado, irmão, para mostrar a diferença. Vamos comparar a igreja primitiva com a nossa de hoje? Será que nós vamos ser salvos? Uma irmã essa semana, missionária, Deus deu uma visão para ela, aqui de Foz do Iguaçu, a respeito do arrebatamento. E o que me chamou a atenção quando ela mandou o áudio chorando, na madrugada, ela dizia que ela tinha visto muitas pessoas subirem, mas ela mesma e sua família, e muitas pessoas que ela conhecia dentro da igreja não subiram. Estavam com a Bíblia na mão, batendo na cabeça, batendo no peito, angustiado. Por quê? Porque simplesmente não venceram esse mundo. Meu querido, as virgens nos ensinam algo interessante. Nos ensina que não basta você ter essa lamparina na mão, é preciso você ter azeite. Sabe o que isso está falando? Não basta você ter a palavra, você precisa viver a palavra. Você precisa ter, irmão, entendimento que fé sem obras é morta.
Nós precisamos viver o Evangelho. O Evangelho diz que nós somos separados desse mundo. Nós não vivemos nesse mundo. A igreja primitiva, meu irmão, eles eram totalmente separados do mundo. Por quê? Porque eles não estavam presos a nada. A Bíblia diz que eles eram unânimes no templo. Hoje, para servir a Deus, para muitas pessoas é difícil. A Bíblia diz que eles eram unânimes na doutrina, todos obedeciam, todos cumpriam. A Bíblia diz que em cada alma havia temor. Cada alma havia temor. A Bíblia diz, meu querido, presta bem atenção, eles repartiam as suas refeições com singeleza de coração, um com os outros, de casa em casa, uns se respeitavam, eles tinham, irmão, amor um pelos outros, irmão, se importavam, vendiam as suas propriedades, seus bens, irmãos, para atender às necessidades de cada um. Igreja do Senhor, separada do mundo. Igreja que venceu o mundo pela palavra de Deus. Nós precisamos batalhar pela fé, mas que vence o mundo. Você não veio para a igreja, irmãos, para conquistar as coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo Deus te dá naturalmente para você. Mas o que Deus aleluia, quer que você dentro da igreja vença esse mundo, que você busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Pastor falou de paz aqui no texto, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, e a palavra diz que Deus nos daria paz. Por que tem pessoas que não têm paz? Simples, porque Isaías diz que o efeito da justiça, o fruto da justiça é paz. Ninguém tem paz se não vive a justiça de Deus. Você pode lutar todos os dias, irmãos, em uma hora você vai chegar, que você vai ficar frustrado, sabe por quê? Porque quando você chega na casa de Deus, você precisa ouvir Deus falar com você, e você precisa obedecer para cumprir a justiça, para que Deus te abençoe. A fé que Deus quer que nós venhamos batalhar, porque não vem com marinha mágica, não vem com alguém colocando a mão na nossa cabeça. A fé vem para você ouvir e obedecer a palavra de Deus. Você está sendo instruído pelos líderes, você está sendo instruído pelos ministros de Deus, mas você e eu precisamos viver a palavra de Deus, pois é a palavra de Deus que faz nos vencer esse mundo. Segunda vitória é contra o nosso inimigo. Tem pessoas que não se preocupam com ele, e ele não quer que você se preocupe com o mesmo, que nem o conheça, nem conheça suas estratégias, e que você não use nenhuma arma que Deus já preparou para você, porque daí ele vai te acabar. A palavra do Senhor diz em Pedro que nós devemos ser sóbrios e vigilantes, porque o nosso adversário, o diabo, anda em derredor, procurando o quê? Nos destruir. Mas olha o que depois vem: resiste-lhe firme na fé. A segunda coisa que nós precisamos entender sobre fé: a fé é para vencer o mundo, a fé é para você vencer o seu adversário, meu querido. Você está entendendo? A fé é para você vencer o teu adversário. Porque, irmão, no dia da angústia, no dia da tribulação, no dia mau, não vai ter profecia, não vai ter milagre, não vai ter bênção, não vai ter nada que você vai lembrar. A única coisa que você vai poder se apoiar é na promessa e na palavra de Deus. O salmista disse: Senhor, se não fosse a tua palavra ter sido o meu prazer, eu já tinha perecido há muito na minha angústia. Deus nos deu a fé para que nós possamos vencer o nosso adversário. Meu querido, eu quero que você entenda aqui algo.
Nós falamos que nós somos de Deus, nós falamos que amamos, nós falamos que respeitamos a Deus, nós falamos que tememos, nós falamos que somos fiéis, nós falamos que somos obedientes, amém. Se tem alguém que vai te provar, meu querido, na tua fé, é o diabo. É o diabo. E tem uma coisa, você só vai vencê-lo resistindo ele apenas na fé. Presta atenção. Sabe o que Jesus disse para a igreja de Esmirna? Ele disse assim: olha, vocês, eu conheço a tribulação de vocês, eu conheço que vocês são pobres, mas para mim vocês são ricos. Eu conheço esses judeus que se dizem ser, mas não são. Mas ele disse algo interessante. Ele diz assim: ei, não temas o que vocês vão ter que sofrer. Será que ensinamos na igreja a se preparar para sofrer? Ou não existe na Bíblia isso? Eu quero dizer para você, Jesus aprendeu a ser obediente pelo sofrimento que ele sofreu, e ele se tornou o autor da salvação eterna para todos aqueles que obedecem. Ele sofreu. Quem eu e você? Sabe o que ele disse para a igreja de Esmirna? Não temas o que vocês vão sofrer. Sabe por quê? Porque o diabo, olha o que ele diz: o diabo vai colocar alguns de vocês em prisão, e lá vocês terão o quê? 10 dias de tribulação. Agora pensa assim, pensa. Será que nós, eu falo de mim, será que nós somos igreja? Será que nós temos condição de suportar? Será que nós temos condição de vencer? Porque hoje está tudo bem para nós. Hoje está tudo bem, ninguém chega na nossa casa e diz: vocês são cristãos, que eu vou matar todos vocês, eu vou queimar tudo, eu vou destruir, eu vou degolar vocês. Não, nós não temos isso. É por isso que as pessoas hoje, pastor, estão descompromissados com Jesus, uma boa parte. E eu estou pastoreando há 11 anos, eu sei o que estou falando. A questão é, Jesus disse para aquelas pessoas: vocês vão para a prisão, para que o diabo prove vocês. Jesus, nenhum momento ele diz: olha, eu vou livrar. Nenhum momento ele diz: eu vou dar um refresco para vocês. Ele diz bem assim: seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Espera aí, o diabo tem provado você? Porque senão alguma coisa está errada. Pedrão dizia: eu sou o cara, eu vou contigo, e eu sou o cara, e eu sou crente, eu vou para a igreja e tal. Jesus disse algo para ele: Pedro, o diabo te pediu. Eu fico imaginando, e nós? E nós? Jesus disse: o diabo te pediu para te peneirar. E sabe qual era a preocupação de Jesus com Pedro? Jesus não estava preocupado que se o diabo ia tirar alguma coisa de Pedro, se ia roubar os bens dele, se não, irmãos. Ele disse: eu intercedi por ti, Pedro, para que não desfaleça a tua fé. É a tua fé, Pedro, que o diabo quer tirar. É por isso que o Senhor está dizendo: batalhe diligentemente pela tua fé, meu querido. Tome as armaduras de Deus para que você possa resistir no dia mau. A hora que vinha a enfermidade, a hora que vinha a doença, a hora que vinha a escassez, a hora que vinha a tribulação, a hora que vinha a perseguição, ninguém derruba você, porque você está, irmão, alicerçado e firmado na palavra de Deus. Ah, mas eu sou crente, pastor. O diabo não está nem aí ser crente, irmão. A fé que nos foi dado foi para vencer o mundo. A fé que foi nos dado, que nós devemos batalhar todos os dias, é para você vencer o inimigo da sua alma, o diabo.
E você vai vencer ele suportando, resistindo até o final. Se você olhar para o capítulo 12 de Apocalipse, você vai ver que o acusador dos irmãos, que os acusa de dia e de noite, foi vencido. E ali o Senhor ensina no capítulo 2 como venceremos ele. Ele diz: primeiro, vocês vão vencer por causa do sangue de Jesus Cristo. Vocês não vão vencer porque vocês escolheram uma religião. Vocês não vão vencer porque vocês, irmãos, simplesmente, irmãos, vocês possuem alguma coisa, vocês são melhores que os outros. Não, vocês vão vencer porque vocês têm uma aliança de compromisso comigo. Enquanto você estiver debaixo dessa lei da vida e do Espírito, jamais a lei do pecado e da morte terá domínio sobre vocês. Enquanto você estiver guardado na casinha, meu irmão, como aquele povo de Israel que saiu do Egito, irmão, antes de sair, o espírito da morte passa, e Deus tinha mandado a Moisés: ei, passa o sangue e fique lá dentro. Enquanto você estiver na igreja buscando, enquanto você estiver aqui clamando, enquanto você estiver aqui, irmão, aprendendo, enquanto você estiver aqui, irmãos, chorando, se lamentando, enquanto você estiver aqui se arrependendo, chorando pelos seus pecados, meu querido, ei, o diabo será vencido. Eu estou falando de aliança que nós conquistamos pela nossa fé em Deus. Ele é vencido, meu querido, por causa do testemunho da palavra que nós demos. Sabe o que significa isso? Deus conhece o meu coração e o teu. Deus conhece a nossa vida e conhece os nossos frutos. O diabo só vai ser vencido porque ele não tem acusação contra você. Está entendendo, meu querido? Eu quero ser salvo, mas eu preciso vencê-lo. Sabe como vou vencê-lo? A palavra que eu estou aprendendo, eu preciso viver, eu preciso dar testemunho dela. Eu vou vencer Satanás, porque a minha vida é nova, as coisas velhas passaram. Ei, eu vou vencer porque eu amo de verdade. Eu vou vencer porque eu perdoo de verdade. Eu vou vencer, sabe por quê? Porque eu não me prendo nada nesse mundo. O meu irmão e a minha irmã é mais importante que eu. Eu vou vencer Satanás, sabe por quê? Porque os frutos do Espírito de Deus estão se revelando em mim. Eu vou vencer Satanás porque o meu comportamento, o meu caráter, a minha personalidade, irmãos, condiz com o evangelho que eu vivo. O diabo só vai ser vencido pelo testemunho que você vive. Irmãos, eu quero que você entenda a palavra. Saia daqui, porque o culto é da vitória, e não tem vitória maior de que nós ouvirmos a voz de Deus e aprendermos, irmão, para sermos salvos. Irmãos, a fé tem que ser batalhada. Por quê? Por que a preocupação de Deus era com a fé? Porque Ele sabe que você só vai vencer o mundo confiando em Deus, confiando na palavra, vivendo para Deus, se colocando do lado de Deus, andando na luz. Não é assim? O que a palavra do Senhor diz? O mundo é trevas, o reino é luz. E a Bíblia diz: se nós andarmos, tem que andar na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então eu preciso andar na luz, eu não posso mais aceitar as trevas. Então, ou seja, a fé é para vencer o mundo, a fé é para você vencer o teu adversário. Pois o teu adversário, ele vai de todas as formas, até o final, fazer que você negue a sua fé.
Presta bem atenção nisso. Por isso que a terceira vitória no livro do Apocalipse capítulo 12 fala: eles não amaram a sua própria vida diante da morte. Será, irmão, que se você e eu se colocar agora, será que nós suportamos ou negamos o Senhor? É fácil nós falarmos, né, pastor, que somos crentes, mas somos crentes é quando nós somos provados. É quando nós somos, irmãos, realmente provados. Sabe qual era a preocupação, missionária Márcia, do apóstolo Paulo com a igreja de Tessalônica? Ele falou assim: eu não posso ir, mas eu vou mandar o meu servo Timóteo lá. Sabe por quê? Ele diz assim: porque eu estou preocupado. Ele diz assim: eu vou mandar Timóteo lá para indagar, para saber a respeito da fé de vocês, porque o medo do apóstolo Paulo era que o tentador vos provasse a vossa fé, e o nosso trabalho no vosso meio se tornasse inútil. Olha a preocupação do apóstolo Paulo com a igreja, era com a fé, era o estado da fé, como que estava, porque a palavra diz que ele estava preocupado, era que o tentador vos provasse. Então, ou seja, meu querido, Deus quer que você se firme na fé, porque o diabo vai te provar. Ai, pastor, não, irmão, está bíblico, é bíblico, até o final ele vai te provar. Por isso que Jesus disse para os crentes que estavam indo para a prisão: vocês vão pagar o preço lá, mas seja fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Meu querido, a coroa não é para qualquer pessoa. Não entenderam ainda? Quantas pessoas ouviram aceitar Jesus, mas não andam com Jesus? Quantas pessoas aceitaram Jesus, mas não tem comunhão com Jesus, não tem aliança com Jesus, não tem compromisso com Jesus? Quantas pessoas, irmãos, elas aceitam a Cristo, mas querem viver a sua vida? Não existe isso. A maior vitória que nós temos, irmãos, é quando o Senhor, Ele diz assim: hoje houve salvação nessa casa. Porque Zaqueu não recebeu nada, não recebeu milagre, não recebeu cura, não recebeu nada. Ele recebeu, sabe o que? Ele recebeu açoite. Eu creio que Jesus disse para ele: Zaqueu, tu está errado, tu rouba, tu engana as pessoas, mas ainda há esperança para você. Se você se arrepender e se converter, eu perdoo o teu pecado e eu te salvo. E a palavra do Senhor diz que Zaqueu se levanta e diz: hoje, é agora, não é amanhã não, é agora. Agora eu vou me converter, é agora que eu vou restituir o que eu fiz na vida das pessoas, eu vou pedir perdão. As pessoas querem aceitar Jesus e viver sua vida. Não existe isso. Não existe cura sem conversão. Por isso que João diz, irmão: mesmo feito tantos sinais na presença deles, não creram, para se cumprir a profecia do profeta Isaías, que diz: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o poder de Deus. Eles não podiam crer, sabe por quê? Porque os olhos se fecharam, o coração endureceu para não entender, os ouvidos tamparam para não ouvir. Não se convertem e por mim sejam curados. Não adianta. Eu posso receber milagre e me perder, mas eu posso receber a palavra e ser salvo. Aleluia. Não sei se você entendeu. Eu recebo a palavra e posso ser salvo. Aleluia. Porque Deus só se manifesta por meio da palavra. Deus não se manifesta em mais nada a não ser por meio da palavra. Ele só se revela por meio da palavra. É por meio da palavra que Ele vem e faz a obra. Ah, pastor, mas Deus me abençoou. Aí você pode viver do jeito que você quer. Ah, mas Deus fez um milagre na minha vida. Mas você pode viver do jeito que você quer? Não. Você tem que viver o Evangelho, a palavra de Deus. Eu quero que você entenda: batalhe diligentemente pela tua fé, que foi entregue para você. Porque a fé que Deus está te dando é para você vencer. É para você vencer o mundo, para você vencer o diabo. Mas tem algo também que nós precisamos entender aqui.
a fé, ela foi dada para nós termos bagagem para entrar no reino de Deus. Eu vou dizer de novo, a fé foi nos dada para termos bagagem para entrarmos no reino de Deus. Abra aí 2 Pedro, eu vou te mostrar o porquê. Abra aí 2 Pedro. Segundo Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 5 diz assim: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, todo o esforço, isso é batalhar pela fé, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque se estas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, só está vendo o milagre, só está vendo a bênção, mas ele não vê outra coisa. Presta atenção: esquecido da purificação dos seus pecados do passado. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Agora presta atenção no versículo 11: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a bagagem, a entrada no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, fé, meu querido, ela precisa ser completa. Eu posso ter fé, mas não tenho virtude. Eu tenho fé, mas não tenho caráter. Eu tenho fé, mas não tenho índole. Eu tenho fé, mas não tenho bons frutos. Não adianta. Não tem validade, não tem eficácia. Mas por isso que o Senhor está dizendo: ajunte a tua fé com virtude. A virtude, domínio próprio. Tem pessoas que têm fé, mas se arrebentam. Por quê? Porque no momento de explosão perde tudo. Não tem domínio. Não tem domínio sobre a carne, não tem domínio sobre o mundo, não tem domínio nas coisas da TV, não tem domínio na internet, não tem domínio de nada, não tem domínio. Perde. Eu tenho fé, mas não tem domínio. Aí ele diz: ei, associa a tua fé com domínio, e com domínio perseverança. Tem pessoas, tem fé até certo momento, a hora que está bom, a hora que vem a luta, a hora que vem a prova, já não persevera mais. Perseverança com o quê? Com a perseverança com a piedade. Jesus diz assim: ó, bodes para cá, ovelhas para cá. Por isso, irmãos, esse papinho, a minha igreja vai ser salva, que nem algumas pessoas aí fora dizem, a minha seita vai ser salva, e só nós vamos ser salvos, blá blá blá. Eu quero dizer algo para você: quem vai separar as ovelhas é Jesus Cristo. É Ele que é o dono, é Ele que vai separar, meu querido, aleluia. É Ele que vai botar um para a direita, outro para a esquerda, aleluia. E Ele diz assim: ei, vocês estão do lado direito, sabe por quê? Porque a fé que eu dei para vocês foi batalhada e vocês cresceram. A fé de vocês foi associada, sabe com o quê? Piedade. Eu tive fome, deram de me comer. Eu tive nu, me cobriram. Tive preso, me visitaram. Peraí, como que vão ser salvos então, irmãos? Se pessoas têm passado por muitas situações, muitas pessoas, e não têm estendido a mão, não têm feito nada. É como o bom samaritano: ei, não é comigo não. Ei, quem vai separar é Jesus. Por causa do que? A fé associada com piedade. Piedade, fraternidade. Fraternidade, amor. Agora eu quero que você entenda só isso:
Ele diz assim: porque estas coisas existindo em vós, tem que existir e tem que aumentar. Presta atenção, tem que existir e aumentar. Para quê? Para impedir você de ser inútil dentro da igreja, para impedir você de ser uma árvore na vinha do Senhor sem frutos. A única coisa que vai impedir você de ser inativo e infrutuoso na casa, na vinha do Senhor, é você pegar a fé que Deus te deu, batalhar todos os dias por ela, associando tudo isso que acabamos de falar, todas as qualidades, porque o Senhor está dizendo, ela tem que existir e aumentar. Eu amo só a minha família, não basta. Eu amo só quem gosta de mim, não basta. Não vai, não entra. Por isso que nós precisamos entender, porque ele diz aqui: pois a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido que Jesus te perdoou, mas ele quer que você batalhe diligentemente pela fé. Você está entendendo, meu querido? Aí ele entra dizendo: procurai com diligência cada vez maior confirmar a tua eleição e vocação, porque se você proceder assim, não tropeçareis em tempo algum. E ele diz: é desta maneira, não existe outra maneira, me ensina outra maneira. Ele diz: é desta maneira que será suprida a tua entrada no reino de Deus. Ou seja, você terá bagagem para entrar, meu querido. Não vai entrar de qualquer jeito, não. Sinto muito te dizer uma coisa aqui: você que aceitou Jesus e pensa que aceitou Jesus, você é salvo? Mentira do diabo. Aonde que está? A palavra diz bem claro: ele morreu por uma causa, transgressão nossa, ressuscitou por outra, justificação. Se ele não te justificar, você não entra. Se ele não te justificar, o diabo te acusa. Se ele não te justificar, o diabo aponta você e te condena. Ele não pode. Mas ele estava, não importa, ele não tem frutos, ele não tem transformação, ele não tem mudança, ele não tem. Você está entendendo? É por isso que Deus nos ensina a associar, batalhar, Deus ensina a desenvolver, Deus ensina, seja diligente. Deus está falando comigo, com você, meu querido. É dessa maneira que você vai ser salvo, é dessa maneira que será suprida a bagagem, o peso, glória na sua vida, porque a glória não está do lado de fora, a glória tem que nascer dentro de você, meu querido. As pessoas precisam ver a glória, a mudança dentro de você. Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja, e é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem, vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando